Olá! O vereador pede delegacia especializada em crimes ambientais e de defesa dos animais. Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade recebe secretária Emanuele Alckmin. Prefeitura tem previsões cautelosas para o futuro. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. O vereador professor Alberto discursa na Câmara sobre a necessidade de apoio à Universidade Aberta Brasileira. Veja. Ampliar as estruturas para atender a crescente procura por cursos de ensino à distância oferecidos pelo Polo da Universidade Aberta do Brasil, aqui em Campinas. De acordo com o vereador do PR, a oferta é menor que a procura e o Legislativo precisa e deve discutir um aumento no leque de cursos oferecidos, assim como uma melhora na estrutura. Quantas pessoas aqui na cidade de Campinas gostariam de fazer uma especialização, gostariam de fazer um aperfeiçoamento através dessa universidade aberta, mas não está podendo? Dou um exemplo. Hoje tem o curso de pedagogia pela Universidade Aberta, mas está saturado. Se alguém estiver me ouvindo e quiser fazer esse curso, uma especialização, um aperfeiçoamento, etc., não tem vagas. O vereador afirma que a única saída para o país é através do ensino de qualidade para todos. Eu acredito na educação como o mais poderoso instrumento de transformação social. Eu acredito que é através da educação que nós vamos mudar as concepções, desconstruir os modelos errados, arcaicos, ultrapassados de fazer política. É através da educação. Leis contra a perturbação do sossego dão mais autonomia à Guarda Municipal. Veja na matéria a seguir. O vereador Tiago Ferrari usou a tribuna da Câmara para falar da lei do pancadão e do decibelímetro, que, de acordo com ele, vieram para dar mais liberdade à Guarda Municipal em autuar quem desobedecê-las. Lei do pancadão de minha autoria, junto com o vereador Zé Carlos, que sempre participou das comissões de estudo sobre perturbação do sossego, Rossini, e gostaria de dar uma visão do outro lado, das pessoas que estão fiscalizando e agindo. A gente vê que, junto com uma outra lei de minha autoria, a lei do decibelímetro, que permite, que dá autonomia para a Guarda Municipal medir, fazer a aferição da perturbação do sossego, essa lei, junto com a do pancadão, contribuiu e muito dentro da corporação da Guarda Municipal. Hoje é ser disso o papel fundamental que a Guarda Municipal exerce na nossa cidade. A lei do pancadão foi regulamentada pelo prefeito Jonas Donizete no dia 22 de janeiro e prevê multa de aproximadamente R$ 1.400, apreensão do veículo e do som, para quem estiver com os decibéis acima do permitido por lei em via pública. O proprietário do carro também responde por eventuais custos para remoção e estadia do veículo no pátio. O valor da multa pode dobrar em caso de reincidência. De acordo com o vereador, só no Carnaval foram 35 carros apreendidos. É uma punição que vai muito além de R$ 1.400. Mas tão importante, ou mais importante que isso, que é a punibilidade, fazer com que as pessoas que não estão exercendo, não estão respeitando o direito do próximo com o pancadão, é importante nós reafirmarmos que com essa lei a gente dá ainda mais autonomia para a Guarda Municipal, porque é fato hoje o quanto a população necessita, o quanto a população precisa e o quanto essa população tem tido resposta da Guarda Municipal. Além da Guarda Municipal, a INDEC também faz a fiscalização nas ruas. O vereador Luiz Carlos Rossini, do PV, utilizou a tribuna da Câmara para exaltar os 83 anos da conquista do voto feminino no país, comemorados no dia 24 de fevereiro.
O direito das mulheres em escolher seus representantes foi garantido em 1932, com a publicação do Decreto 21076 do Código Eleitoral Provisório, após intensa campanha nacional durante o governo de Getúlio Vargas. E eu gostaria de registrar o porquê dessa data e o porquê da importância na luta da emancipação e das conquistas de direitos na sociedade brasileira pela mulher brasileira. Talvez muitos não se lembrem, mas até 1932, a mulher no nosso país sequer tinha o direito de votar e ser votada. E depois de uma ampla campanha nacional, no dia 24 de fevereiro de 1932, no governo Getúlio Vargas, através do decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 32, o governo Getúlio Vargas criou a possibilidade do voto feminino às mulheres no país. Então, a partir daquela data, a mulher passou a ter o direito de votar e concorrer do PTB, vereador, presidente Getúlio Vargas, do Partido Trabalhista Brasileiro, e a concorrer para cargos eletivos, seja no parlamento, seja no executivo, vereadora Neuza. Certamente aquilo significou um avanço, mas mesmo assim, aquele decreto ainda padecia de algumas deficiências que eram próprias da cultura e desse modelo de sociedade machista, patriarcal, que o Brasil, infelizmente, ainda mantém alguns requisitos. Apesar da mulher ter conquistado o direito ao voto, o decreto condicionava esse direito apenas às mulheres que fossem casadas, e olhe o absurdo, com autorização dos maridos. Então, a mulher teria o direito, desde que fosse casada e seu marido autorizasse. Com a consolidação da participação feminina nas eleições, a mulher passou a conquistar cada vez mais o seu espaço no cenário político brasileiro. Hoje, há mulheres em todos os cargos eletivos. Além da presidente Dilma Rousseff, exercem mandato 2 governadoras, 11 senadoras, 45 deputadas federais e 134 deputadas estaduais. Na tribuna, o vereador citou nomes de mulheres que se destacaram no país. E eu queria fazer o registro de alguns nomes de mulheres lutadoras da época que participaram desse movimento, como Júlia Barbosa, Berta Lutz, Leolinda Daltro, Celina Viana, Ana Tércia da Cunha Silveira, Antonieta de Barros, entre outros. Na verdade, o objetivo era fazer um registro que dia 24 de fevereiro significou, sim, um avanço na luta da emancipação e na conquista de direitos da mulher brasileira, que ainda não se efetivou na plenitude. Haja visto a baixa participação e representação das mulheres nas várias casas de lei. O vereador André Von Zuben pediu durante sessão da Câmara a criação de uma delegacia especializada em crimes ambientais e de defesa dos animais. Veja. Campinas, em breve, deve contar com uma delegacia especializada em crimes ambientais e de defesa dos animais. O pedido do vereador André Von Zuben, líder de governo na Câmara, foi feito através de uma moção, instrumento que os vereadores usam para oficializar, apoiar ou discordar de algum tema ou acontecimento. O vereador falou da crise hídrica durante sessão no Legislativo. Segundo ele, crimes ambientais impulsionaram a maior seca dos últimos anos. A gente tem percebido, de uma forma dolorosa, o que a depredação da natureza, das nascentes, da mata ciliar, das florestas, tem causado ao nosso planeta de um modo geral, mas aqui na nossa região, no estado de São Paulo, que é a crise hídrica. A crise hídrica é fruto de uma irresponsabilidade cometida ao longo dos anos, de crimes ambientais que não foram devidamente punidos e que levaram a essa situação de degradação. Von Zuben defendeu ainda que os distritos policiais da cidade poderiam até apurar esse tipo de crime, mas não possuem hoje estrutura física, técnica e de pessoal para isso.
aqui em Campinas, nós temos um batalhão de polícia ambiental. Quando ela apura um crime ambiental, ela tem que registrar isso na Polícia Civil. Como não tem uma delegacia especializada, ela acaba registrando nas delegacias normais, onde você não dispõe de funcionários especializados, porque o crime ambiental ele tem muitas nuances e precisa de conhecimento técnico profundo e legislativo para poder caracterizar esse crime e poder dar a devida sequência no inquérito policial e nas punições cabidas. O vereador reforçou ainda os crimes contra animais na cidade, que, segundo ele, não podem deixar de ser investigados. Em 2010, nós tivemos mais de 2.000 animais que sofreram maus-tratos em Campinas. Então nós não podemos admitir que isso continue acontecendo e não tenha a devida apuração, que hoje está falha. Em audiência pública na Câmara, o Executivo apresenta números e metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2014. A audiência pública foi realizada no plenário da Câmara e contou com a presença de vereadores e representantes do Executivo. Durante aproximadamente 2 horas, diretores da Secretaria de Finanças apresentaram e avaliaram números referentes às metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2014. Explicações que não convenceram totalmente o vereador do PSDB, Arthur Orsi. Campinas investiu em 2014 2% do que arrecadou. É uma vergonha uma cidade como Campinas, né? Aumentou o orçamento em 10%, uma demanda reprimida por creches, escolas, postos de saúde, reformas, investir só 2% do seu orçamento nesses novos tipos de serviços, tendo a arrecadação crescido 10%, como vocês mesmos falaram. Por outro lado, se a gente fosse verificar, mas ao que se deve esse baixo nível de investimento? Aumentou o gasto com folha de pagamento? Pelo contrário, né? Os 45% do gasto de folha com a receita corrente líquida também está menor ou no mesmo nível do que anos anteriores. Teve anos em que a arrecadação foi, como eu disse, em 2008, 2 bilhões e o gasto com pessoal atingia 49% da receita corrente líquida. Então, se não está gastando com pessoal, se os gastos com educação ficarem em torno de 25%, da saúde em torno de 26%, como também em anos anteriores, onde que foi gasto isso? São os contratos terceirizados que estão, de certa forma, esgotando, porque nós tivemos 130 milhões aí de restos a pagar, no acumulado nós estamos com 250 milhões em restos a pagar. E o prognóstico para esse ano não é nada favorável, como todos têm dito. No final da audiência, o secretário interino de Finanças da Prefeitura, Fernando Oliveira, falou a respeito dos números apresentados. A gente está numa situação de equilíbrio, nós tivemos um superávit de quase 27 milhões, mas as previsões para este ano são difíceis, então nós estamos tentando estabelecer alguns procedimentos bastante criativos para tentar segurar a arrecadação nos patamares necessários para a administração. O questionamento na questão investimento é que muitos dos vereadores talvez ainda não estivessem sabendo o volume de gastos que nós tínhamos incorrido, como foi bem demonstrado pelo nosso diretor de contabilidade, principalmente relativos a alguns pagamentos que foram feitos para o Camprev. Havia um déficit que não havia sendo pago. Olha, foi uma audiência pública muito produtiva, evidentemente que ela é alicerçada e obrigatória pelas disposições da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, mas é de suma importância, porque os vereadores aqui puderam realmente fazer o jogo do ping-pong, indagações, dúvidas, e o que nós percebemos? Que, por primeiro, que o orçamento ele foi quase que cirúrgico, nós tivemos uma diferença mínima do orçamento feito pelo realizado, de 7,2% ou 3%, e que, para este ano, principalmente em virtude, talvez, da queda nas questões dos convênios federais e do próprio ICMS, os técnicos da municipalidade vieram aqui e têm aí a sua válvula de escape, independente do contingenciamento ou não. Então, eu acho que ficou muito claro, foi uma audiência que nós levamos aí 1h30 e muito produtiva.
A Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da Câmara Municipal de Campinas realiza sua primeira reunião e recebe a secretária municipal Emanuele Alckmin. A reunião presidida pelo vereador Jorge da Farmácia do PSDB contou com a presença da secretária municipal das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, Emanuele Alckmin, e do vereador Paulo Búfalo, do PSOL. A secretária fez um breve balanço das ações realizadas pela secretaria nos últimos 2 anos e destacou alguns pontos, como os projetos ProAma e Cuidar para Incluir, além de outros projetos que beneficiam a acessibilidade em Campinas. E nós pegamos, vereador, a cidade com 27% de frota acessível. Nós mais do que dobramos essa acessibilidade da frota. Mas o que eu faço quando o motorista passa reto? O que adianta isso? O vereador Paulo Búfalo questionou sobre o andamento do censo das pessoas com deficiência no município. Segundo a secretária, o projeto já está em andamento e aguarda apenas alguns pontos para ser colocado em prática. O Câmara Notícia fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação no YouTube, no canal da TV Câmara Campinas. Até a próxima.